Fala galera, tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal desde o começo sabe da minha vontade de dividir esse espaço também para falar sobre jiu-jitsu e um assunto me chamou bastante atenção. Resolvi trazer esse assunto para cá para compartilhar com vocês e também saber a opinião de vocês. Vocês já ouviram falar sobre American Jiu-Jitsu? Querem saber um pouco mais? Acompanhem tudo comigo, vamos embora! Bom, pra quem não sabe, a origem do jiu-jitsu é japonesa. Lá no Japão era chamado de jujutsu e veio pro Brasil, cresceu muito o esporte, né? A família Gracie fez muita coisa pelo jiu-jitsu, fez com que o esporte crescesse, criasse corpo, criasse forma, mas algumas brechas foram deixadas ao longo desse processo e também possibilitaram a criação hoje do American Jiu-Jitsu. Não é de hoje que se fala disso, tá, gente? Eu tô trazendo um assunto aqui que já é relevante no cenário do jiu-jitsu pelo menos há 10 anos, mas recentemente esse assunto tomou forma novamente, né, veio à tona de novo com a criação de um documentário da Flow Grappling. O assunto voltou à tona, né? Esse documentário saiu no dia 23 de dezembro na Flow Grappling e desde então muito tem se falado sobre o tal American Jiu-Jitsu. Mas acho que antes de tudo é bom a gente salientar um pouco dessas brechas que foram deixadas por nós brasileiros para que isso possibilitasse a criação desse novo jiu-jitsu americano. Acho que uma das principais coisas que faltou ao longo desse processo foi a criação de uma lista com uma base de técnicas. Claro que o esporte ele vai evoluindo, ele vai adaptando, muita coisa vai sendo criada, mas nem aquelas técnicas básicas estão formalizadas de alguma forma, né? Então a gente sente bastante falta disso, além do fato de que muitos nomes de golpes são americanizados. Arm lock, leg lock, leg drag e muitos outros nomes, né? Então quando foram criados esses nomes, quiseram americanizar a coisa porque normalmente a gente tem essa mania de falar principalmente termos em inglês, muitos termos são usados principalmente na publicidade, porque parece que a coisa muda de forma. Então a gente americanizou muito o nome dos golpes, né? Isso também acaba gerando um certo problema nesse sentido. Além do fato de que o jiu-jitsu não tem só uma confederação, o jiu-jitsu tem diversas confederações, né? Eu podia ficar aqui falando de várias, vou citar algumas só, que é IBJJF, CBJJ, CBJJE, e aí por aí vai, né? E normalmente essas confederações são responsáveis pelos eventos. Elas não têm uma organização de fato, elas são mais promotoras de eventos do que realmente organizações. Então isso também acaba gerando um sério problema para o jiu-jitsu, que está crescendo ao longo do tempo, mas que ainda é muito desorganizado, principalmente com relação à confederação. A gente não tem uma ordem geral, a gente não tem uma regra geral. Cada confederação tem seus campeonatos, então às vezes a gente vê diversos pan-americanos, diversos mundiais. Tem um mundial da CBJJE, tem um mundial da IBJJF, né, que é um baita do mundial, mas você vê que as coisas não são tão unidas já dentro do próprio esporte. E quando surge uma americanização do nosso esporte, a gente acaba se ofendendo. Mas o fato é que desde quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, eu nunca ouvi esse termo Brazilian Jiu-Jitsu utilizado nas academias. Nunca, sério. Em todas as academias que eu fui visitar ou nas academias que eu passei treinando, eu nunca ouvi o nome Brazilian Jiu-Jitsu aqui no Brasil. Posso estar enganada, posso ser apenas um recorte da realidade, mas eu particularmente nunca ouvi esse termo aqui treinando no Brasil. Sempre falo, treino jiu-jitsu, faço jiu-jitsu, vou pro jiu-jitsu, academia de jiu-jitsu. Chego lá, o pessoal não fala de Brazilian Jiu-Jitsu. Então isso acaba soando um pouco estranho também, porque é um termo que a gente não sabe quando surgiu, de onde surgiu. A gente não tem noção, né, de onde vem o BJJ, o Brazilian Jiu-Jitsu. O fato é que o Jiu-Jitsu foi adaptado aqui no Brasil, muitas coisas foram criadas por nós, mas essa nomenclatura de Brazilian Jiu-Jitsu, eu particularmente, na minha criação, eu não conheço. Quando a gente ouve um americano falar que ele vai adaptar algumas coisas, mas
o esporte é praticamente o mesmo, não existem técnicas inovadoras e que esse é o American Jiu-Jitsu, a gente acha ruim, porque é como se fosse uma cópia do que a gente está fazendo, só que com outro nome. Eles adaptaram com o nome deles, principalmente acho que para promoção do esporte dentro dos Estados Unidos, né? Porque tudo tem uma parte comercial e nesse caso eu vejo muito como uma disseminação do esporte nos Estados Unidos para que as pessoas se sintam mais confortáveis de praticar o American Jiu-Jitsu, porque o americano, querendo ou não, ele tem essa síndrome de posse, de querer ser o dono das coisas, de querer ser o criador das coisas, de não aceitar que outras pessoas criaram aquilo. Eles têm isso de poder, né, dentro deles. Não tô generalizando, não tô falando de todos os americanos, eu tô falando de uma coisa que a gente observa com relação a alguns americanos e que é passada pra gente. Por exemplo, o lance do avião ser criado. No Brasil, a gente aprendeu que o avião foi criado por Santos Dumont. Nos Estados Unidos, foi criado por outra pessoa, que eu não sei o nome agora, esqueci. Mas você percebe que as pessoas lá, elas têm uma dificuldade de aceitar o que é de fora. Eles têm muito essa coisa de posse, de serem os donos das coisas. Porque é uma potência mundial, porque é um país de primeiro mundo, porque é um dos principais países que comandam o mundo. Então tem toda essa questão também política por trás da criação do American Jiu-Jitsu. E antes de fazer esse vídeo, eu analisei muita coisa para estar aqui falando o que eu tô falando agora e para ter formado a minha opinião também com base em algumas informações. Assisti vários vídeos com várias opiniões diferentes do Victor Dória, do Feu, do Jaime do Muito Mais Ação, do Muhammad Ali, e eu concordo muito com o que o Muhammad falou, que é o que o Fábio Gurgel também falou para ele, que a divisão do esporte não faz bem para o esporte. Você falar que o jiu-jitsu é brasileiro, que é americano, que isso ou aquilo, acaba dividindo o esporte, que é um esporte que está crescendo. Ele ainda não é tão grande quanto a gente imagina. A gente está só num recorte aqui da sociedade. Muita gente não sabe nem o que é o jiu-jitsu. Então, o fato de você dividir o esporte acaba realmente enfraquecendo ele. E acredito também que, por outro lado, por mais que eu concorde com essa opinião do Muhammad e do Fábio Gurgel, eu também acredito que a gente tem que respeitar as origens das coisas. O jiu-jitsu é japonês, foi criado pelos japoneses, foi adaptado no Brasil. Então, quando a gente vê uma informação sendo dada por outra pessoa, por exemplo, fiz uma entrevista, a pessoa falou isso, isso e aquilo pra mim. Outra pessoa vai lá, viu que eu fiz aquilo e coloca o que a pessoa falou, sem dar os créditos. Isso é horrível. Pra gente que é produtor de conteúdo, isso ofende pra caramba. Então eu entendo também o fato do americano ir lá e nem adaptar nada e falar que aquele é o American Jiu-Jitsu, a gente se ofende, fala, não, isso daqui foram as técnicas que a gente criou, como assim American Jiu-Jitsu? Então acho que tem dois pesos, duas medidas na história, mas acredito que o fato de você dividir o esporte é péssimo. Péssimo, acaba realmente trazendo um grande problema, um enfraquecimento do jiu-jitsu, que já é um esporte que acaba tendo muita desorganização com relação às confederações, é tudo que a gente falou aqui. Então, a criação do American Jiu-Jitsu não é boa pro jiu-jitsu, e a criação do termo Brazilian Jiu-Jitsu também não é boa pro jiu-jitsu. É bom pra gente que, o pessoal tá falando lá que o jiu-jitsu é criado pelos brasileiros, mas isso pro esporte é irrelevante. O que importa realmente é a disseminação do esporte. Então, essa é a minha mensagem, esse é o meu recado de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Para você que gosta também do jiu-jitsu, comente aqui. Se é o seu primeiro vídeo aqui, se você veio através desse vídeo, eu também faço vídeos sobre MMA, análise sobre o UFC, entrevista com os lutadores. Então, se você gosta dos dois universos, fique aqui, se inscreva também no canal, deixem um like se gostaram desse vídeo e comentem aqui qual a opinião de vocês com relação a isso. Quero saber, tá bom? Falou!